Você que luta com a balança e não está conseguindo emagrecer, você sabia que existe um teste genético que pode te ajudar a auxiliar a conseguir os seus resultados que tanto você almeja? Sabia que existe uma área chamada Nutrição por Precisão? E quem vai falar para nós é o nutricionista Ítalo Rigel. Ítalo, é verdade? Existe essa área mesmo? Existe um teste genético que mapeia todos esses dados e ajuda a pessoa a emagrecer? Bom, obrigado por estar aqui, um prazer estar aqui com vocês. E é verdade, tem um exame que a gente faz, é um mapeamento genético, já não é tão novinho assim, né? Mas está começando a ficar mais conhecido hoje em dia. E a gente consegue mapear os genes, eu brinco que sempre no exame genético a gente consegue ver as suas dificuldades e os seus benefícios. E a gente tem que pegar essas dificuldades e melhorar elas e pegar esses benefícios e fortalecer ainda mais para ter um melhor resultado. Isso para todas as áreas, né? O emagrecimento e qualquer outra área da saúde também. É interessante porque a gente sabe que as pessoas, né, no geral, elas lutam, né, estão sempre brigando com a balança, né? Tanto quem está nos assistindo, como nós mesmos aqui, está sempre tentando cuidar, tanto da parte estética ou também da parte estética, que uma coisa leva a outra, né? Estética e a saúde, a gente sabe que o principal é a saúde, mas a gente quer ficar bem, né? Bem para as pessoas, bem com a gente mesmo, quando a gente olha no espelho, tudo. Eu mesmo, para mim é interessante ouvir falar sobre esse teste genético, porque eu ouvi falar muito pouco. Eu creio que deve ser poucos especialistas nessa área para trazer esse tipo de informação para a sociedade. E é legal que a gente está aqui no ambiente de conteúdo, trazendo informações. Conta um pouquinho mais como surgiu esse teste genético, como é que ele é aplicado, para que tipo de... Não só para emagrecer, mas também eu imagino que deve ser para pessoas que têm outros tipos de patologias ou doenças que pode ajudar. Conta um pouco para nós. Cara, o exame genético ele existe faz muito tempo. Antigamente, há 10 anos atrás, isso já existia. Hoje em dia ele é muito simples, porque ele é feito através de saliva. Saliva? Isso não é sangue, então? Não é sangue, então é muito rápido, né? Você colhe a saliva, estabiliza, manda para o laboratório, vai fazer toda a leitura do DNA e depois vai vir um laudo. Existem vários testes genéticos hoje no mercado. A diferença está em quantos genes vão ser mapeados ali e algumas outras características que tem dentro desse teste. E o legal é não fazer um teste muito curto, porque se você tem poucos genes, não vai ter tanta informação sobre o que você quer ver, seja para emagrecimento, seja para qualquer outra área da saúde. Então o legal é sempre ter um teste que ele seja mais extenso e que tenha muito mais informação, porque a gente consegue debulhar um pouquinho mais e mais a fundo na individualidade da pessoa também. Com esse teste, não é só a área de emagrecimento, nós vamos conseguir ver isso dentro de área de fertilidade, gestação, área cardiovascular, diabetes. Risco para doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, até mesmo risco para câncer, vai ter muitas coisas que a gente consegue ver nessa parte de exame. Principalmente também parte de saúde mental e deficiências, né? Porque hoje em dia a gente suplementa, você suplementa ou não? Eu suplemento. Suplementa. Uhum. E é bacana porque, assim, quando a gente pensa de forma muito individual, a gente imagina muitas vezes um exame de sangue, vamos pensar, né? Para fazer uma suplementação. É verdade. Tá. Mais um exemplo, vamos pegar vitamina D. Hoje você suplementa a vitamina D, quanto que tá ela no seu sangue? Eu não lembro os dados, mas eu sei que há 6 meses atrás eu tomei aquela injeção de vitamina D. É bem alto. Que a cada 7 meses, 6 meses, 7 meses você toma para melhorar, porque a minha vitamina D estava baixa. Legal. Como eu fico muito ambiente sem tomar muito sol, porque preciso do sol para poder fazer acontecer a vitamina D, né? Exato. Então é isso, eu suplemento a vitamina D. E aí, que bacana é o seguinte, assim, ó. A gente tem um gene, vários genes na verdade, que chamam CYPs. E aí depois do CYP vai vir um número ali que é o nome desse gene. Esse gene, ele trabalha, se ele estiver trabalhando muito, então a CYP da vitamina D, se ela estiver trabalhando muito, você elimina muito mais vitamina D do que uma pessoa que tem essa CYP trabalhando menos. Entendi. Ou seja, essa pessoa que tem uma CYP que trabalha mais precisa suplementar muito mais vitamina D. Só que além disso, porque isso vai determinar um pouco a dose e como que aquela pessoa mantém aquele valor de vitamina D em um valor ideal. Só que qual que é o valor ideal para você? Qual que é o valor ideal para sua esposa? Qual que é o valor ideal para cada pessoa? Isso entra em um pouco de algumas individualidades, porque para vitamina D agir lá na sua célula, você vai ter o receptor da vitamina D, que chama VDR. E você vai conseguir ver, por exemplo, no exame genético, quantos receptores, se você tem menos receptores ou tem uma quantidade comum, para você saber se você precisa de níveis mais altos de vitamina D. Porque se você tem poucos receptores na célula, vamos pegar, uma pessoa tem 100, você tem 10. Você vai precisar de muito mais vitamina D do que a pessoa que tem 100. E aí talvez a 60 de vitamina D para você não é suficiente. É muito melhor você manter em 80, porque você tem menos receptor para aquela vitamina D entrar dentro da célula e fazer a ação dela.
Isso vale para tudo dentro do seu corpo. Então, a individualidade também de quantidades de quanto você vai precisar no seu sangue vai mudar. Não vai ser só trabalhar no valor ideal, que já é melhor do que a referência, mas vai ser num valor que é individual ao ponto da sua genética também. Então, muda muito nessa parte de suplementação. Ou seja, não adianta se eu tiver colocar uma quantidade de substância se eu não tiver gaveta para guardar. É isso. Também, exato. Ou se você está colocando substância ali, está entrando na gaveta, mas na verdade você está precisando de muito mais substância também, vamos supor. Entendi. Porque você elimina aquilo dali muito mais rápido, você precisa, enfim. Você precisa de uma quantidade de... uma aplicação de mais constância, vamos dizer assim, mais frequente para manter aquela base. Ó, um exemplo bem fácil, pegando essa questão de vitamina D, imagina o seguinte, um dos efeitos da vitamina D que é muito conhecido é quando a gente pensa no efeito até anticâncer dela e etc, né? Porque quando ela tá lá na célula, ela vai... Se aquela célula resolve mutar, vamos dizer, meter o louco ali, né? Vai desenvolver, vamos brincar assim, você vai precisar de vitamina D ali, que vai ajudar muito a barrar isso. Você vai precisar de vitamina A, que é outra vitamina que é muito importante também para esse tipo de processo. Só que, se você tem menos receptor e não entra a vitamina D ali dentro o suficiente, por mais que sua vitamina D é legal no seu sangue, você aumenta aquele risco de ter, por exemplo, uma alteração naquela célula. E aí você aumenta o risco, por exemplo, de desenvolver um câncer. Sim. E por isso que você começa a individualizar vários outros pontos. Mas não é só de câncer, né? A gente está falando aqui, vamos pegar a saúde mental. B12, que é uma deficiência crônica hoje em dia, né? Tomei B12, 12 semanas de B12 também. É difícil uma pessoa hoje que vai ter 5 bons mil níveis. por semana. É difícil uma pessoa que vai ter bons níveis de B12 hoje em dia. E posso ser sincero, o negócio é bom, hein? É bom, né? É bom, você não fica doente. Sim. Você não fica doente. Você fica com uma disposição totalmente fora da... boa. A memória melhora. A memória melhora. Você fica mais rápido. Parece que você se concentra mais no trabalho, tudo que você faz. Só que... Pena que você não pode tomar para sempre, né? Você tem intervalos, né? Depois tem que ter dosagem correta, não é isso? É, legal. Tomar para sempre não vai depender muito da dose e da necessidade também. Porque tem um gene que chama FUT2, que é o gene que absorve a B12. Se você tem alteração nesse gene, onde você absorve pouca B12, muito provavelmente você tem que suplementar para sempre em certas doses, porque você nunca vai conseguir manter pela alimentação. Então aí, geralmente como é feito? Você vai fazer um ajuste injetável para dar um pico se estiver muito baixo, mas você vai fazer uma suplementação oral para poder manter bons níveis, porque senão sempre você vai ter quedas mais rápidas por conta que você absorve muito menos. Entendi. Então, entra também nesse ponto. Mas sobre a idade também, para quem fazer, né, que você tinha perguntado lá no comecinho, se a gente fosse pensar de modo ideal, qualquer pessoa pode fazer um exame genético, nunca é tarde nem nada. Sim. Mas se você pensar que é um exame que você faz uma vez na vida, porque seus genes mudam, não. Não, a tua informação é a mesma, né? Exato. A gente tem a genética e tem a epigenética. A epigenética é o efeito do ambiente, das coisas que você faz, que pode alterar um pouco como seus genes trabalham, basicamente. Então, basicamente, ele pode alterar no futuro, é isso? Basicamente sim. Vamos imaginar o seguinte, se você tem um gene que não está funcionando bem, então se você tem o gene da B12 que não absorve bem, o que você precisa fazer? Você precisa alterar o seu ambiente para poder suprir o que esse gene não faz. Então vai ter genes que não absorvem, vai ter genes que produzem enzimas, vai ter genes que vão fazer diversos outros tipos de funções. E basicamente a gente tem que ensinar o nosso corpo a trabalhar fazendo aquelas funções que são mais defeituosas para aquela pessoa. E se você pensar dessa maneira, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Então, a pessoa nasceu, recém-nascido. Se ela quer fazer exame genético, pode fazer exame genético. Só com a saliva, né? E é a melhor coisa que tem, porque você vai ver todos os riscos e predisposições que aquela pessoa vai ter ao longo da vida e você já consegue começar a interferir a partir dali. Você consegue saber se a pessoa desse teste lá na frente vai desenvolver uma diabetes, por exemplo? A gente nunca vai ter uma questão, ela vai desenvolver. A gente sabe o grau de risco que ela tem. Exatamente. Que tem a propensão. Exatamente. E isso vai entrar para tudo. Até quando a gente pensa num ganho de massa muscular, tem gente que vai ter certo desfavorecimento por questões de algumas alterações e como ela tá, do emagrecimento. Vai ter gente que vai precisar fazer muito mais exercício do que outra pessoa, ou que tem gente, por exemplo, que tem alteração num gene que chama CLOCK, que se essa pessoa ela tiver o sono ruim, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia, né? E tem gente que toma muito medicamento para dormir, mas ela não dorme, ela apaga. Também não é um sono que a pessoa tá tendo, são coisas diferentes. Esse tipo de perfil, se ela tem essa alteração, é uma pessoa que não dorme, cara, ela não emagrece, ela pode comer bem, ela pode fazer exercício. Se ela não dorme, ela tem esse tipo de polimorfismo, dificilmente ela tem um resultado legal. Então, assim, você vai individualizando todas as condutas que você precisa ter com a pessoa para ela ter um bom resultado, seja de emagrecimento, seja de qualquer outra área ali que ela está buscando também. Ou seja, essa área, normalmente, ela vai buscar realmente um refinamento. Então,
da nutrição ou do tratamento que a pessoa vai precisar para atingir aquele objetivo que ela precisa, ou saúde ou estética, é isso. E prevenção, principalmente, né? Porque quando pra não deixar acontecer. Exatamente. Vamos pegar um caso, por exemplo, quando é muito polêmico, né? O pessoal fala de detoxificação. Sim, detox. É polêmico pra caramba, né? Porque o fígado faz isso. Realmente, nosso fígado faz o processo de detoxificação. Só que, para isso, a gente precisa principalmente das GSTs, que são as enzimas que são produzidas pelo fígado para fazer esse processo. E qual que é o problema? Algumas pessoas têm essas enzimas funcionando muito mal, ou quase parando, vamos dizer assim, e ela, consequentemente, elimina muito menos as toxinas do que ela deveria. Fazer um suco detox que vai ajudar ela a resolver isso? Obviamente que não. Tem várias outras coisas que a gente vai ter que fazer. Principalmente a exposição a toxinas, então até orgânico para essa pessoa é muito mais interessante, brássicas para essa pessoa, o tipo de preparo, coisas que ela vai ter que evitar ali, vai partir muito para coisas que vão além da alimentação. E até o horário que ela come no final do dia, porque qual que é o principal momento que a gente começa a trabalhar esses genes? É nas primeiras horas de sono. Então imagina aquela pessoa que chega tarde, janta bastante e vai dormir. E ela tem defeito já nessas enzimas. Cara, ela começa a piorar toda a eliminação de toxina que ela tem. E aí isso vai impactar a longo prazo. Na diabetes, na obesidade, gordura no fígado, tudo cara, isso. Essa é uma das principais vias, por exemplo, até mesmo para risco de câncer, de alguns tipos de câncer, por exemplo. Então, assim, mas isso é muito individual. Não dá pra gente falar, todo mundo que vai comer tarde. Porque você vai ter que ver e entender cada um o que tá acontecendo. Eu entendi. É só nem sempre aquele suco verde lá de detox vai muito funcionou além. Pra você e não vai funcionar pra mim. O suco verde eles falam que é detox por conta dos alimentos que vão ali, né? Que acabam sendo brasca, couve, ali, abacaxi, etc. couve lá. Isso, que acaba sendo legal, mas aquilo é um tiquinho, assim, de muita coisa que você tem que fazer. Se eu tô tocando esse assunto de desintoxicação ou melhor funcionamento do fígado, o que você me fala da silimarina? Cara, é sensacional. É sensacional. Sensacional. Mas aí que tá. Mariano, né? Um fitoterápico. Eu tomo a silimarina para o fígado, porque eu tava no processo de emagrecimento no começo do ano para cá, e a silimarina eu vi que ela me ajudou muito a perda de gordura no fígado. Sim. Mas aí pensando na questão do teste genético dessa análise, há pessoas que a silimarina não vai fazer efeito nenhum? Boa pergunta. Vamos lá, vou separar isso em duas respostas. Porque agora você me deixou intrigado. Não é tudo convém, né? Vamos lá, duas situações diferentes aqui. A primeira, existem alguns genes que impactam no acúmulo de gordura no fígado. Então, tem pessoas que realmente podem ser muito saudáveis até e elas podem desenvolver gordura no fígado muito mais fácil. Tem dois genes principais agindo nisso, um que chama PNPLA3 e o outro que chama PENT. E o PNPLA3 ele pode aumentar ali, cara, estatisticamente, se eu não me engano, em até 10 vezes o acúmulo de gordura, se foi em homozigose, agora eu não lembro de cabeça. E o PENT é um gene que ele é muito importante porque ele converte colina em fosfatidilcolina, basicamente. E o seu fígado, uma das coisas que precisa muito para ele funcionar legal, se recuperar e tá bem saudável, é fosfatidilcolina. E um exemplo disso é o Epocler. O Epocler é o quê? Colina. Exato. É verdade. Então, é por isso, porque as células do fígado precisam de muita colina. E tem gente que converte muito menos colina em fosfatidilcolina. Então, às vezes, essa pessoa, até para melhorar esse perfil também de esteatose hepática, gordura no fígado, ela também precisa de doses maiores de colina, porque ela tem menos conversão. Tá? Entendi. Mas, pensando no PNPLA3, quando tem essa alteração genética, já vou ligar lá na silimarina, tá? O que pega muito? O fígado ele também tem muito receptor beta-adrenérgico, então se você aumenta o estímulo de adrenalina nessa pessoa, você também melhora como você consegue quebrar essa gordura no fígado. Então exercícios intensos, aeróbicos ali também para esse tipo de pessoa é muito interessante, não que musculação não ajuda, mas nesse caso é mais interessante. E além disso, quando você faz jejum, você inativa esse tipo de gene. Então, realmente, jejum mais prolongado, você também melhora, pensando nessa questão genética, a quebra de gordura no fígado. Agora, ligando a questão de silimarina, se vai ter efeito ou não, existe um outro tipo de exame que chama farmacogenético. Nossa, mais um. Que é mais ligado para a parte de fármacos, porque cada fármaco, cara, que aí nem é a minha área, mas vou explicar aqui só para você entender. Cada fármaco vai ser metabolizado por uma CYP diferente, igual eu te expliquei a CYP da vitamina D, vai ter a CYP também da rosuvastatina, a CYP da outra, da simvastatina e de vários outros fármacos, e vai ter CYPs que vão metabolizar ali também, por exemplo, a silimarina. Então vai ter gente que talvez vai precisar de doses maiores ou doses menores, dependendo do tipo de substância que vai usar, vai. E aí você
não que você não vai ter efeito, mas você talvez precise de doses diferentes para você ter um mesmo resultado, vamos dizer assim, para diferentes tipos de pessoa, entendeu? Ou seja, a quantidade vai fazer a diferença. Vai fazer diferença. Mas de qualquer forma, no caso da slimarina, ela vai fazer efeito, ela é benéfica para qualquer tipo de pessoa. Sim, sim. A não ser que ela tenha alguma reação realmente, mas do contrário, não. Ela vai ter o efeito. O que muda realmente é dose. Interessante, né? Porque são detalhes que a população, nós, no geral, não se atentamos a isso. Acho que o nível de informação é tão alto que para você, como profissional, deve realmente, eu imagino que, do ponto de vista de efetividade dos resultados, deve ser muito maior. Já foi feito algum estudo sobre essa efetividade, desse estudo genético atrelado à nutrição? E quantos % é mais dentro de um tratamento convencional, por exemplo? Cara, isso é muito difícil. Se você pensar em formas, né, metodologia de estudo, é quase que impossível você fazer isso, até pelo tempo necessário, pessoas, a logística disso, né? Seria meio que inviável, talvez com a tecnologia também que a gente tem hoje, mas até de forma estrutural desse tipo de estudo seria inviável. O que a gente tem quando a gente pensa nos genes, que você vai estudando o gene, por exemplo, e vendo a resposta em cima da pessoa que não tem alteração, da suplementação, exemplo. Ômega 3, polêmico, né? Tem alguns profissionais que ainda hoje falam, não, que não tem efeito, que não serve para nada e tudo mais.